Olá, você que está acompanhando o canal 11 da NET, começa agora mais um Embaixada Brasil, o seu viés político aqui na TV Polo de Cubatão. Você pode acompanhar este e outros programas também nas nossas redes sociais, ou nos nossos canais do YouTube. O da TV Polo e o do próprio Embaixada Brasil também é possível acompanhar pelo site da TV, www.tvpolo.org.br. O nosso convidado de hoje é o atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores daqui da cidade de Cubatão. É Fábio Alves Moreira, o Roxinho, 46 anos, calango da capital federal, Brasília. Seja bem-vindo, vereador Roxinho. Obrigado, Valentim, Tiago, a todos que nos assistem. É um prazer estar participando aqui com vocês da TV Polo para falar aí da política, não só da nossa cidade, região e todo o nosso país. E nos comentários, ele, Tiago Dantas, companheiro de todas as horas. Bem-vindo, Tiago. Boa noite, telespectador. Hoje nós vamos falar com o nosso presidente Roxinho, torcedor do Flamengo, do Rubro Negro lá do Rio de Janeiro. E no final do programa temos uma curiosidade, ficamos sabendo que o vereador Roxinho também é atleta, gente. Não saia daí para descobrir essa e outras curiosidades. Está bem interessante o programa. Embaixada Brasil é na TV Polo. E retornamos para dar início a mais um Embaixada Brasil. Como já dissemos, recebemos Fábio Alves Moreira, o Roxinho, do MDB, presidente da Câmara Municipal de Cubatão. Um pouquinho mais aqui sobre o currículo do vereador Roxinho. Ele foi eleito para o primeiro mandato no ano de 2012 com 1.271 votos. O vereador Roxinho ficou na quarta colocação com esse número expressivo de votos. Em 2016 também outra votação expressiva, 1.683 votos, e repetiu a quarta colocação. Ele atualmente é o presidente da Câmara de Vereadores neste biênio 2019 e 2020. É formado em administração de empresas e é torcedor do Clube de Regatas Flamengo do Rio de Janeiro. Mais querido do Brasil. Está confiante no Campeonato Brasileiro, vereador? Tá difícil. Mas a gente acredita sempre aí no futebol. Futebol nacional, futebol brasileiro é uma marca do nosso país, né? Somos conhecidos mundialmente através do futebol e outras coisas mais. Mas é uma tradição, é uma paixão. Ainda tento jogar um pouquinho, mas está difícil. Na última sexta-feira aí joguei com o pessoal aí da Câmara, da TV Legislativa. Qual a posição? Como é? Ala não, é fixo, né? É o fixo ali no futsal. No futsal de fixo ali, para correr pouco. Tá certo. Mas a realidade é uma só. Todo mundo acha que o futsal corre pouco. Não, mas você fica girando, corre muito mais do que o futebol de campo. Essa é a realidade. Mas sou um apaixonado não só pelo futebol, mas na prática esportiva em si. O corpo não ajuda, mas é uma grande paixão de criança, já de adolescência. Além da política, né, vereador? Que é uma paixão que está no sangue do vereador. E já que estamos aqui para falar de política, então vamos começar. Vereador, o senhor assumiu a presidência da Câmara no segundo biênio do final de um mandato, né, de 4 anos, onde os legisladores ficam na Câmara. Dizem que o segundo biênio ele é um pouco mais atramitado, podemos dizer assim, do que o primeiro biênio, porque trata-se que já há perspectivas da próxima eleição municipal. Como anda o decorrer da casa nesses 2 últimos anos? O senhor já vê essa coisa direcionada para o pleito ou tem muita coisa para arrumar ainda na parte administrativa? Não, na parte administrativa, alguns ajustes. A realidade hoje, a Câmara Municipal de Cubatão, vocês aqui e toda a imprensa da região acompanhou isso. Eu sempre bati muito na tecla da questão estrutural. Estruturalmente falando, a Câmara de Cubatão deixa a desejar. Sempre por uma opção dos mandatários, dos presidentes que passou anterior ao meu mandato, sempre priorizou economia e devolução de recursos para os executivos.
Então eu não tenho, vamos dizer, essa prioridade. Essa visão é outra, né? A minha visão é outra, é estrutural mesmo, questão até mesmo de aproximar mais a população, até mesmo do legislativo. Nós temos a TV Câmara, acho que aproveitá-la mais, levar mais informação até mesmo para o munícipe, para saber o que o vereador que ela votou, o que ele faz, o que o governo municipal está fazendo, o que está precisando. Então, essa questão estrutural. Eu vejo hoje que a Câmara precisa de uma reforma estrutural. Temos problemas crônicos com questão de energia, vazamento de água, até a questão de bombeiros, hidrante, né? Questão de incêndio, se tiver, temos uma dificuldade, não temos a AVCB, é uma prioridade aí que a gente está colocando. Infelizmente, a Câmara Municipal não tem a AVCB, então é uma prioridade hoje que eu coloco o meu mandato justamente para isso. Então, questões administrativas, ela corre, é uma engrenagem, ela corre, tem lá a DVL, a DATEP, a assessoria jurídica, então isso corre. Coisas do dia a dia, não há nenhuma novidade. Né? Então isso vai, é contrato que vence, licitações, então é uma rotina. Então não tem muito o que fazer. Agora tem as melhorias que tem que ser feitas, que infelizmente foram deixadas de lado. Ah não, isso deixa para depois, isso deixa para depois. E isso eu não estou falando, inventei. Por exemplo, parte elétrica que eu comento aqui com vocês, tem apontamento do Tribunal de Contas. Começou um projeto que tem que ser feito projeto elétrico primeiro, tudo isso, e parou. O próprio Tribunal de Contas, porque começou e não terminou. O senhor acha que essa questão, então, essa falta de... A questão do laudo mesmo, que o senhor citou, foi um erro de administrações passadas não ter investido na infraestrutura da Câmara, até porque a gente vê cidades vizinhas como a cidade de Santos, se reestruturaram, a Câmara era até... Eu vou te interromper, desculpe, Valentim, mas não. O prédio da Câmara não pertence ao Corpo Legislativo, ele faz parte do Executivo. Do complexo, né? É um complexo, né? Na verdade, ele é uma construção da década de 70, um complexo administrativo que foi criado. O Executivo de um lado, o Legislativo, e temos ali... O cultural que seria para eventos, né? Cultural para eventos. Então ali realmente não é prédio próprio, de domínio. Total do poder legislativo. Mas dificilmente, estamos no segundo mandato, mas só teve essa conversa e essa discussão com a prefeita Márcia Rosa, que mencionou em tomar o prédio do Legislativo. E aí vocês pensam em sair do prédio? Ou uma necessidade? É um desejo meu, enquanto político e administrador, sim. Meu desejo, no início do meu mandato como presidente, visualizei, tentei fomentar isso, mas o porquê da dificuldade? Por força de legislação, a Câmara não pode usar o recurso financeiro para comprar um terreno. Deveria ser doado pela municipalidade, aí a construção em si caberia à Câmara. Então, hoje, com a falta de terrenos na região central da prefeitura, acaba inviabilizando essa questão. Eu defendo essa mudança, Valentim e Thiago, pela questão estrutural. Hoje, em pleno século XXI, não dá... A questão da informática, lá a gente tem que fazer puxadinhos. A nossa internet Wi-Fi lá é muito ruim. Vereadores que têm o contato muito, isso sempre está reclamando. Então, há uma dificuldade, questão estrutural do prédio. Questões mais modernas, até mesmo ecologicamente falando, hoje você constrói com energia solar, você diminui o custo, questão telefonia, você pode usar a questão telefônica através de internet, você consegue diminuir o custo, mas com a estrutura hoje que nós temos, vamos dizer assim, esses puxadinhos que pode ser feito, acaba saindo mais caro. Vereador, acho até nobre o senhor comentar que a Câmara passa por alguns problemas de estruturas, acho até louvável essa sua colocação. E já que o senhor colocou esse problema aqui na mesa, na nossa mesa vermelha, qual a solução que sai da cabeça do vereador para resolver isso em um minuto, que já estamos chegando no comercial? Primeiramente, eu startei o estudo do projeto da questão elétrica, questão estrutural de telhados, de vazamentos que nós temos. A gente precisa saber, minha formação é de administração, sim. Eu não tenho esse conhecimento técnico, e a Câmara também não tem corpo técnico para isso. Então, nós temos que licitar primeiro uma empresa que faça esse projeto, para depois desse projeto licitar a obra. Então, primeiramente, eu tenho que saber o que falta. Por exemplo, pedir para licitar uma empresa, um corpo técnico que me passe. Para ter o AVCB, você precisa fazer isso. Passa. Então, eu preciso fazer isso para depois dar o start, para finalizar e deixar
pelo menos até 2020 aí a Casa Redonda. Ok. E depois dessa explanação, onde literalmente o vereador Rochinho, né, Tiago, abriu os corredores e bastidores da Câmara Municipal para a gente, as estruturas, vamos encerrando o primeiro bloco do Embaixada Brasil. Mas como vocês acompanharam, o vereador tem muita coisa para falar, não saia daí, Embaixada Brasil, canal 11 da NET, TV Polo. E voltamos para o segundo bloco do Embaixada Brasil. Estamos recebendo hoje Fábio Alves Moreira, o Rochinho, presidente da Câmara Municipal de Cubatão. Bem, vereador, voltamos ao segundo bloco. O senhor falou muito da parte administrativa e como o vereador Rochinho está se desenhando nas questões políticas, tanto na sua promoção como candidato e tentando sua terceira eleição, como também nos conchavos com o Poder Executivo. Para onde o vereador vai caminhar agora, entre 2019 e 2020? Mariti, a gente vem, além da questão política pessoal minha, do meu mandato, eu ainda sou o presidente do MDB. Sim. Então, com isso tudo aí, a gente tem um pouquinho de trabalho a mais, que é articular o partido para próximas eleições 2020 aí. Não temos a menor intenção de sair com cabeça de chapa, ou seja, candidatura a prefeito. Vice? Não está nos nossos planos, realmente. Então a gente vem aí discutindo essa questão internamente ali com o pessoal do MDB, estruturar para a questão vereador. Agora, a questão prefeiturável, a gente hoje tem sim uma aliança com o governo municipal, com o PSDB, com o prefeito Ademário, aí tudo convém aí para a gente caminhar junto na eleição de 2020. Então é o desenho que a gente faz hoje, é estruturar, mas também não estamos à mercê do governo municipal. Nós temos sim nós temos a nossa independência, nós temos a nossa postura. Eu mesmo a nível de mandato, eu tenho a minha postura, aquela velha máxima que existe na política, né? O que é bom para o município, a gente está junto, o que não for a gente vai discutir, como outrora aí mesmo vocês acompanharam toda terça-feira, obstruções da Câmara, até mesmo famoso 30% dos servidores municipais aí, dos 30%, né, que perderam aí. Então a gente tem essa independência, mas a construção e a criação é um foco maior aí para 2020 e até mesmo para candidaturas futuras. Nós estamos construindo o MDB fortalecido para 2020 aí, uma eleição municipal para a chapa de vereadores. Presidente, e o MDB Nacional? O MDB Nacional já foi base Lula, aí tivemos o Temer, agora temos o Bolsonaro. Como anda o MDB Nacional? Olha, Tiago, o MDB é um partido de expressão, não tenha dúvida disso, mas com o cenário pró-Temer, pós-Temer, né, caiu no ostracismo, até mesmo eu costumo sempre falar isso, hoje os partidos e os políticos têm que se reinventar, essa é a realidade. Com tamanhas notícias que denigrem a imagem política, com tamanho hoje a discriminação que tem o ente político, o cidadão que é político, que ele trabalha, que ele faz pelo município, está criminalizado, está marginalizado. Todo cidadão hoje, quando vê um político, é ladrão, rouba isso. Não é a realidade. Tem pessoas que fazem o mal? Tem, mas é a minoria ainda. Eu nunca vi um segundo mandato hoje com 15 vereadores, né, 14 no caso, comigo 15, chegou ali, fez uma lei para prejudicar, fez uma lei para conseguir benefício próprio. Não existe isso. Todo mundo está no foco de ajudar a nossa cidade, que a gente viu aí que passou 8 anos, 16 anos, em vez de crescer, regrediu. Então hoje a classe política está muito deteriorada, está muito marginalizada. Infelizmente, essa é a realidade. Muita gente não gosta de falar isso. Mas o MDB entrou nesse processo, tanto é que muitos deles mudou o nome. Era PMDB, mudou para MDB, voltou na década de 70. Sim, o PPS 60, agora um partido. O PPS vai mudar também. CID, né? Cidadania. Existe uma discussão para o próprio PSDB mudar de nome. Tucanos? Eu acho que eu vi uma entrevista eu acho que eu vi alguma coisa
com o presidente Fernando Henrique Cardoso na Globo News no último sábado, alguma coisa assim. As discussões existem, mas assim, a política ela tem que ser reinventada, os políticos têm que mudar, não dá mais para você ganhou a eleição, se escondeu, não tem mais como. Hoje com a tecnologia que nós temos, Informação celular, a informação aconteceu aqui, a gente está aqui falando, o mundo está vendo. Eu tenho uma pergunta para o senhor, saindo da política partidária, da história partidária, indo para a política pessoal que acontece ali dentro da Câmara. O vereador foi eleito numa eleição bem surpresa, que surpreendeu a classe da imprensa, a política e até certos populares. Só que com o decorrer do seu mandato até agora, o que é percebível na Câmara? A gente como jornalista está lá acompanhando, a gente vê isso. Muitos vereadores que naquele momento votaram contra o senhor, hoje estão declarando que o senhor faz uma boa gestão. A que se deve essa atração do vereador Agostinho? Não, Valente, eu considero que assim, eu sou uma pessoa que converso muito. Então, bom articulador e político. Eu converso muito, então, primeira coisa que eu tentei fazer, assumir, eu falei, quem perdeu, vamos colocar assim, os outros 7. Falei, cara, eleição foi lá dia 11 de dezembro de 2018, acabou. 1º de janeiro de 2019 é uma nova eleição, então vamos acabar com esse racha interno aqui, que você tem mandato, eu tenho mandato, todo mundo tem mandato, temos a cidade para cuidar. Então vamos esquecer isso daqui, ninguém aqui é inimigo de ninguém. A questão da mesa, às vezes se dá em pequenos detalhes. Se dá em pequenas construções. Às vezes um café que você deixa de tomar com o vereador... Perdeu a cadeira. É coisas absurdas, parece que não, mas acontece. Mas funciona assim. Funciona assim. Às vezes o vereador não quer nada, você quer simplesmente conversar com outro companheiro, quer discutir a cidade, quer discutir um projeto, mas ele se sente excluído. Quando você se sente excluído, aí você tem que ter uma percepção e aglutinar tudo isso assim. Sim. A favor de um grupo, a favor de um projeto, a favor de um mandato, de uma nova mesa, de uma nova composição. Então foi isso que eu tentei fazer e é o que eu tento fazer com os outros vereadores e com todos os vereadores. É sempre discutir a cidade. Ontem mesmo nós tivemos aí uma notícia que era a questão da TV Câmara. Pós-sessão ontem eu sentei com os 15. Sentamos os 15. E como vai ficar essa questão, vereador? Realmente vai haver a quebra de contrato? Não vai haver, até mesmo porque nós tivemos lá em Louveira, para a população entender, lá em Louveira é uma questão totalmente atípica de Cubatão. Lá há indícios, lá houve, pelo menos é o que a promotora coloca. Em Cubatão, em 2015, no primeiro contrato, houve a mesma investigação. Existe um órgão do Ministério Público, que é um órgão chamado CAEX, que é a divisão técnica, é a divisão contábil, com profissionais que dá pareceres para o Ministério Público. É um órgão dentro do Ministério Público que dá o parecer contábil, que às vezes o promotor não tem esse conhecimento, a expertise. Então, houve tudo isso de 2015. Em 2018 foi arquivado o processo de investigação do contrato da TV Câmara, que não há nenhum índice de superfaturamento, não há nenhum índice de direcionamento de licitação para a TV Costa Norte. No caso em Louveira, me perdoe se eu estiver falando alguma besteira, mas parece que havia uma mesada do presidente da Câmara, em torno de 10 mil, não é pelo isso? menos o que saiu no noticiário. jornal. Isso é uma coisa muito pessoal, de pessoa para pessoa. Então, não quer dizer que aconteça lá e nem tem acontecer que aqui. acontecer em Cubatão. Então causou uma preocupação para a gente, que quando saiu na matéria, aí tem aqueles grupos que fomentam a política local. Um veículo de grande circulação a nível nacional. Estadão, né? Então isso mexe. Mas eu tomei o cuidado, deixa eu verificar, notifiquei a empresa, se manifeste a respeito. E tudo isso me mandaram parecer. A própria empresa juntou o processo de 2015 a 2018 com o arquivamento. E esse mesmo jornal que a outrora colocou a cidade de Cubatão, hoje eles publicaram ao contrário. Uma errata? Não, uma nova matéria intitulando que Cubatão foi arquivado um processo semelhante ao de Louveira, sem indícios de corrupção, sem indícios de direcionamento de licitação. Então a TV Câmara ela continua à frente da imprensa. Até mesmo que ela está no a TV Costa Norte, né? TV Costa Norte, Ela continua e lembrando e ressaltando para todo cidadão que é o último ano de contrato dela, ou seja, em fevereiro vence a licitação, ou seja, esse ano do meio do ano, de junho até dezembro,
eu preciso, a Câmara precisa fazer uma nova licitação. Tá ok. Com esses esclarecimentos do vereador Rochinho, encerramos o segundo bloco. Mas você que está acompanhando o Embaixada Brasil, não saia daí com o terceiro bloco. A gente vai colocar o vereador Rochinho para, literalmente, suar a camisa aqui. Não saia daí, Embaixada Brasil, daqui a pouco. Voltamos, infelizmente, para o terceiro e último bloco, né, Thiago? Do Embaixada Brasil, recebendo Fábio Alves Moreira, o Rochinho do MDB, presidente da Câmara Legislativa de Cubatão. Vereador Rochinho, gostaria de abrir esse terceiro bloco perguntando sobre... não é essa pergunta ainda não, essa foi mais pro final, tá, gente? Segura a expectativa aí. O senhor está nomeando para diretor da casa uma pessoa que tem um vínculo enorme com a cidade, todos nós cubatenses conhecemos, o ex-delegado doutor Vanderlei Mange. A que se deve essa nomeação, vereador? Valentim, o Vanderlei Mange, como você mesmo bem falou, é um conhecido de toda a nossa cidade, de todos os cubatenses. Atuou muitos anos aqui, ultimamente estava como titular de Bertioga. Mas chega um tempo, a idade já não ajuda, cansou, mas brincadeiras à parte, é uma pessoa que eu tenho uma ligação muito próxima, pode não parecer, mas o Vanderlei foi até um pré-candidato em 2012 a prefeito pelo MDB, na época PMDB, ele foi. Então a gente tem uma proximidade política, de amizade, né? De confiabilidade muito grande. Então com essa expertise, com essa linha que nós temos e também a expertise que ele tem, de direito, principalmente administrativo, por estar exercendo o mandato o posto de delegado, titular de várias outras cidades, como já foi de Praia Grande, até mesmo para dar uma moralidade na casa. Não é que não tenha nada errado, era justamente o que a gente falou no primeiro bloco, que essa marginalização que existe da imagem, da classe política, nós estamos indo ao contrário, nós estamos colocando um delegado, um homem da lei dentro da casa de leis. Então esse é o meu objetivo, para mostrar para a população que não existe transparência total, não existe malfeitores ali dentro. Essa é a realidade. Então por isso a gente, com o grupo político meu, pessoal, teve o aval de todos? Isso, é unanimidade. O doutor Vanderlei é unanimidade, então agora no dia 10 ele toma posse como diretor-secretário, às 9 horas lá na Câmara. Apresentarei ele para todos os setores da Câmara, da DVL, da TEP, DVA, todos os setores administrativos. Eu faço questão de falar, doutor Vanderlei, já agradeço aqui de público, a doutora Denise, que já faz parte do meu grupo e já faz parte do meu gabinete desde 2013. Então ela veio já com essa incumbência, segurar, mostrar, estudar como é a parte administrativa, jurídica da Câmara, tanto para mim, como até mesmo passar para o doutor Vanderlei Mange. Thiago? Porque ele tinha esse tempinho aí para aposentadoria. Perfeito. Presidente, agora uma pergunta em relação ao Executivo. Como é que você vê a execução do prefeito Ademário em relação à administração da cidade? Thiago, eu desde o início desse ano eu venho falando que o governo passou por 2 anos de processo interno, administrativo, arrumando a casa, tentando organizar alguns projetos muito polêmicos, como dos servidores, entre outros, Cursan, ou seja, ele passou 2 anos estruturando para 2019 e 2020, não só numa questão de reeleição. Eu entendo que é uma questão que 2019, janeiro de 2019, eu falei isso em todos os meios de comunicação. Deixa eu falar isso até como um profissional de administração, né? Ele deveria já entrar acelerando, não é em primeira marcha ainda engatinhando, segunda e terceira e vai embora. É um rolo compressor de trabalho, de fazer as coisas funcionar. Certo. Então, o calcanhar de Aquiles hoje da nossa cidade é a zeladoria. Zeladoria. Problemas de saúde nós temos, problemas pontuais. É um problema aqui, outro ali, mas hoje nós temos o hospital funcionando, nós temos as UBS com todo
problemas estruturais que existem, que vai para manutenção, que vai para a zeladoria. Você vê que vai tudo atrelado. Então, hoje, o maior problema de Cubatão se dá na questão de zeladoria. A questão que eu falo de gestão do prefeito municipal. Então, nessa questão, eu falo que a zeladoria é o calcanhar de Aquiles dele. Questões pontuais. Hoje, uma tecla que eu bato muito nisso, bem de outrora, antes da presidência, é a questão do transporte da nossa cidade. Certo. Tem que ser melhorada. Então, na questão administrativa, aí falta um pouco de traquejo do governo de dar celeridade. Nós passamos aí 3 licitações e não tem uma empresa ou outra que entrou na justiça, mas outras foi por questões da própria administração que falhou na condução do processo. E dá tempo do prefeito corrigir isso? Porque a eleição já praticamente está na nossa frente. A eleição já começou internamente. Essa é a grande realidade. Os partidos já se movimentam, o governo já se movimenta. Ela já começou de uma forma ainda um pouquinho pequena, mas a partir de junho em diante o suor, a essência já é 100%. E dá tempo do Ademar corrigir esses erros? Olha, sempre há tempo. Ele tem uma máquina, ele tem um grupo de apoio, principalmente do Legislativo, muito grande. Muito grande. Sempre dá tempo, Thiago. Eu entendo que dá tempo. Agora é arregaçar literalmente as mangas e colocar em prática. Colocar em prática tudo que foi projetado, que foi planejado durante esses 2 anos. Então, sempre dá tempo. Eu acredito que dá tempo, sim, de uma reeleição. Até mesmo que o cenário político hoje local da nossa cidade está meio que a desejar, né? Bem, vereador, uma pergunta que eu acho que todo mundo está curioso para saber o que faltou para o vereador concluir os 8,5 km da subida da Estrada Velha do Mar, que quando o vereador chegou lá, no dia 1º de maio, teve a subida, é porque o vereador chegou lá em cima com 1,5 palmo de língua para fora. Faltou gás, literalmente. Faltou gás, não tem como. Mas a gente teve uma pequena ajuda. Teve um treino antes ou não? Não teve não. Foi na cara e na coragem mesmo. Eu e Rosângela, que está ali nos bastidores, né? Foi na cara e na coragem, ela foi tranquila. Eu ainda tive que pedir auxílio, reboque para a Defesa Civil. Subi lá no carro e andei um pequeno trecho, mas concluí. Eu falo isso porque eu subi junto. Estava acompanhado até da mãe e do pai do Thiago. Né, Thiago? Ofegante. O pai do Thiago chegou na sua frente. Na nossa frente. Na nossa frente. Calma, na nossa frente, né? Presidente, e no caso, falando ainda da Estrada Velha de Santos, existe alguma possibilidade de a gente retomar a estrada para a gente, para o município de Cubatão? Basta querer. Isso aconteceu em 2004. Na época, o prefeito Clemon se recusou, abriu mão, cedeu para São Bernardo. Nós temos 80%. Os monumentos históricos pertencem a Cubatão, são da cidade de Cubatão. A Serra do Mar, 80% dela é de Cubatão. Então, eu defendo como a cidade de interesse turístico. Até o pouso lá em cima é de Cubatão também? Até o pouso de Paranapiacaba, é só não agora me falha a memória. É do Pontilhão para cá? Do Pontilhão para cá. Isso aí, do Pontilhão para cá. Do Pontilhão para lá, que São Bernardo. Que já é São Bernardo. Não, tem a outra casa, que não é de pouso. Tem uma outra... O Pontilhão que eu falo é aquele depois que você passou do pouso de Paranapiacaba, onde tem aquela lagoa bonita lá em cima. Depois daquelas águas são São Bernardo. Ali é São Bernardo. Mas territorialmente falando, tem um pouso, né, que está aqui, tem aquele desfiladeiro. Aí tem uma outra casa aqui. Eu esqueci o nome dela agora. Pior que eu estou é a casa da maioridade. Não, a maioridade... o Padrão de Lorena. É lá embaixo. Maioridade. Rancho da Maioridade, Padrão Rancho de Lorena. da Maioridade, tem o Padrão de Lorena, tem o Pouso de Paranapiacaba. É quando a gente saindo antes do Pontilhão. Essa casa não pertence ao município. São Bernardo. Ela é São Bernardo, porque ela está para cá. Ela é São Bernardo. Mas eu defendo, Thiago, porque foi uma bandeira que eu defendi muito isso quando o governo Geraldo Alckmin tentou privatizar a Estrada Velha. Defendi, fiz ele pagar um mico, sim, segurando aí o Estrada Velha aberta para o povo. Então, eu defendo. E Cubatão tem muito turismo, tem muita coisa para se mostrar. Bem, e com esse depoimento do vereador Rochinho, sobre o seu enorme preparo físico, encerramos o Embaixada Brasil desta semana. E esta semana eu queria encerrar o Embaixada Brasil de uma maneira um pouco diferente,
Eu queria desejar esse programa ao homem mais importante da minha vida, que partiu essa semana, meu avô, Luiz Valentim. Onde estiver, fique com Deus. Até a próxima.